Ontem nós iniciamos a trajetória falando do mundo egípcio, né? Eu geralmente me detenho bastante no mundo egípcio porque eu acho que é fundamental para a cultura ocidental a influência do Egito. O Egito foi um país altamente desenvolvido em todos os sentidos, né? Socialmente, politicamente, administrativamente, culturalmente. E é notória a influência do Egito até hoje, na maior parte dos países ocidentais, especialmente, no oriental também, né? Mas no mundo ocidental é muito forte, né? A cultura cristã se influenciou muito pelo Egito para construir as suas normativas, né, os seus cânones em relação a várias coisas. No campo cultural, a Igreja Católica vai transpor as ideias do mundo Egito, especialmente na Idade Média, para, de certo modo, controlar, não é, a sociedade, controlar no sentido das suas regras, né? Por exemplo, vamos pegar no caso do canto gregoriano, né? O canto gregoriano da Igreja Católica da Idade Média tem vários modos, digamos assim, né? Mas esses modos de construção da música eram todos controlados através desses cânones, inspirados no Egito. Porque o Egito tinha leis, né, que os artistas deveriam seguir para construir suas obras de arte. Por exemplo, a lei da frontalidade, né? O que era a lei da frontalidade? A lei da frontalidade exigia que o artista, ao fazer uma obra, uma escultura ou um quadro, colocasse a figura humana de tal modo que a gente descobrisse a casta social dela, a classe social dela, hierarquicamente falando, né? E também a posição do corpo das pessoas deveria denotar respeito aos seres superiores, ao faraó e às divindades, né? Então, a pessoa no Egito não podia ser retratada assim, de frente como eu estou. Porque de frente como eu estou seria um desrespeito ao faraó e aos deuses. Então, partes do corpo poderiam ser colocadas de frente e partes de lado, né? Então, o braço de lado, a perna de lado, ou partes do corpo, como eu vou mostrar daqui a pouco, né? De lado. Isso chama-se lei da frontalidade. E a gente vai observar que foi tão forte isso que na Idade Média muitos artistas da Igreja Católica vão adotar também essa lei da frontalidade, que é um respeito, né, às grandes figuras. Por outro lado, também, a gente vê que tem figuras pequenininhas, figuras médias, figuras grandes no quadro. Também tem a ver com isso, com as castas sociais, né, com a hierarquia social. Então, as pessoas, digamos assim, do povo, geralmente eram pequenininhas. E aí vai aumentando o tamanho das figuras, né? Aqui está falando da lei da frontalidade. Por exemplo, aqui, ó, vejam nesse trabalho feito em pergaminho, né? As pernas estão de lado, os braços estão de lado, né? O peito está de frente, né? E a cabeça de lado. Porque seria um desrespeito eu olhar para o faraó assim de frente, né? Em algumas culturas, como a japonesa, tem um pouco de lei de frontalidade também, mas não é de lado, né? O japonês tem muito de abaixar a cabeça, né? O japonês tem muito isso. Mas aqui, no caso, é virar a cabeça para o lado, né? Eu falei das cores ontem. Note ali, ó, o deus Horus, que é o último ali, está com a cor azul. E o faraó aqui está com azul também, né? Que eram cores reais. Ao passo que o povo está lá do lado, ó, com as cores ocres, as cores de terra, né? Tá? Pode passar. Aqui uma tumba onde há motivos familiares, né? Na tumba das pessoas. O Egito tinha um respeito muito grande pela morte, né? Eles preocupavam-se muito com a morte. Tanto é que na pirâmide de Kelps, que é aquela grande pirâmide ali ao lado da Esfinge, quando os historiadores fizeram uma incursão pelo interior da grande pirâmide, descobriram que em todos os corredores tinham plaquinhas com hieróglifos, com linguagens de 7.000 anos atrás,
E eles não sabiam o que estava escrito porque não tinham domínio daquela língua. Mas aí, através de uma reguinha que os estudiosos descobriram, uma reguinha que media as letras, e com essa reguinha eles conseguiam traduzir o que estava escrito. E a maior parte dessas plaquinhas indicavam uma trajetória do homem, né, do ser humano, até um certo ponto que tem relação com o que a gente entende hoje com o juízo final, não é? A Grande Pirâmide de Quéops é muito interessante, daria um curso também, eu até tenho um curso preparado para dar sobre isso. Tem um hall da verdade na luz, que é um hall que você vai... Primeiro você entra na Grande Pirâmide e tem que entrar deitado, porque em pé não dá, meio rastejando, né? Não sei se alguém já esteve lá na Grande Pirâmide de Quéops. Já teve? Chegou a entrar ou não? Então você entra, né, meio deitado, não tem como ficar em pé, meio rastejando, e vai rastejando, é sufocante, né, inclusive, até você chegar num hall, que aí dá para você ir em pé. Esse chama-se hall da verdade na luz. Aí você vai subindo por isso, até chegar na Câmara da Rainha, e daí tem a Câmara do Rei, que é lá em cima, na ponta da pirâmide. Mas o que eu estou querendo dizer é que existiam várias placas indicativas de fatos que os historiadores entenderam, fizeram relação com a história do mundo. Então, encontraram placas que indicam até o surgimento do nazismo, o surgimento de Napoleão. Vários momentos da história da humanidade estão retratados naquelas plaquinhas. Então, a Grande Pirâmide de Quéops, porque tem 3 pirâmides lá, não é? No Vale do Gizé. Mas a de Quéops, que é aquela melhor acabada, ela é uma profecia em pedra. Ela relata fatos, acontecimentos até a época atual, termina na época atual, a trajetória lá. E tem uma plaquinha, eu estava falando da morte, né, do respeito à morte, tem uma plaquinha na Grande Pirâmide que diz mais ou menos o seguinte: aquele que se preocupar em vida com a morte, não há de se preocupar com a continuidade, não há que se preocupar com o pós-morte. Então, você vê o respeito que eles tinham para a morte, né? Desde criança, eles se preocupavam com isso, se preparavam para a morte. O fato de ter essas câmaras mortuárias mostra bem isso, né? E há uma preocupação com o retorno, com a vida após a morte. Essa cultura que nós temos hoje, que o Espiritismo proclama, e várias religiões, né, da reencarnação, estava muito plasmada lá no Egito, né? Bom, a outra questão importante do Egito é o respeito à vida, né, ligada ao rio Nilo. O rio Nilo, para eles, era uma fonte vital, porque o rio Nilo tinha épocas de enchente, épocas de seca, mas em épocas de enchente havia um lodo, né, um lodo que sobrava, que era vital para a agricultura, aquele lodo. Com aquele lodo florescia tudo, né? Então eles tinham o rio Nilo como se fosse uma coisa sagrada para eles, para a existência, para a agricultura e tudo mais, né? Aqui tem o zodíaco de Dendera também, que é um dos primeiros horóscopos que se tem notícia, né? Depois, inspirado nele, foram feitos outros. Vamos lá. Na arquitetura, a monumentalidade que eu dizia para vocês ontem, através do sagrado, né? Vamos passando para frente. Eu não vou ter como falar para vocês muitos detalhes, porque o tempo é curto, né? Mas vou mostrar imagens. Vamos para frente. Ó, aqui é uma simulação em 3D de um dos períodos do Egito, que é o período de Amarna, onde o rei, né, destituiu os vários deuses, porque o Egito sempre foi politeísta, né? Adorava vários deuses, com imagem de animais. Mas este rei, este faraó, eliminou a ideia das várias divindades, colocou o monoteísmo e implantou uma ideia de uma monumentalidade que levava à pureza, ao respeito, à religiosidade, à grandiosidade. Então, aqui a entrada da cidade de Amarna, que nós vamos poder ver aqui as esfinges, né? As esfinges, na cultura egípcia, têm um caráter de proteção, né? Então, você vai entrando na cidade, no templo, e você, com aquelas esfinges olhando de uma maneira severa, faz com que a pessoa já se coloque humildemente, né? Ela entra com respeito, com humildade naquilo, até chegar ao frontispício aqui, né? À frente do palácio. Como eu dizia para vocês ontem, eles buscavam a limpidez. Observem que são
placas geométricas, né, sem muito detalhes. Muitas partes, inclusive, não tinham teto, porque o Egito chovia raramente e o sol era muito importante, porque o sol era o símbolo da divindade maior, né, a placa solar. Então, eles deixavam sem teto mesmo, né? Passa para frente. Aqui hoje em dia, né? Você vai lá visitar, você vê que está isso aqui. Mas aquelas placas mostram como era. Aqui, o grande rei Akhenaton em Nefertiti, que é o rei que transformou radicalmente o Egito, né? Só que, como o Egito tinha milhares e milhares de anos com aquela cultura da guerra, a cultura do politeísmo, né? A cultura de escravidão, de povos escravizados, e etc., foi difícil para esse rei se manter no poder. Ele teve poucos anos no poder, porque imediatamente os inimigos começaram a se organizar e já ele foi eliminado, né? E voltou ao sistema antigo. Na verdade, quem começou a trabalhar contra ele foi o próprio o rei jovem, que eu mostrei a tumba dele, como é o nome dele? Fugiu o nome agora do... Tutankhamon, é. O Tutankhamon estava no meio desse povo todo, né, dos antigos religiosos, que arquitetaram a destruição do Akhenaton para voltar ao regime antigo. Então, teve várias fases do Egito, fases de decadência, fases de maior relevo cultural. Esse deve ter sido um dos maiores momentos do Egito, né? O que é interessante a nível de arte, de cultura, é que esse Akhenaton, que também é uma pessoa preocupada com a parte cultural, ele implantou um certo naturalismo no Egito. Então, observem que essa imagem aqui dele com a mulher dele está mostrando um momento de bastante, assim, uma coisa muito pessoal, né, dentro da casa dele. Não era comum mostrar uma imagem tão natural assim dos faraós, né? Ele está ali com a perninha cruzada, a mulher mostrando uma florzinha para ele, né? Momento de intimidade. E isso, se vocês observarem na história do Egito, não existe, né? Todos os faraós e as rainhas são colocadas de uma maneira muito ereta, impolutos, assim, né? E ele, no momento na fase dele aqui, vocês vão observar que há uma naturalidade maior. Aqui atribui-se a Akhenaton igualmente talentos da poesia. Ele era uma espécie de rei Davi, assim, não é? Compositor, poeta, artista também, né? Aqui nós vemos ele, a mulher dele um pouco menor, né? E outros seres menores ali. E o sol, né? Espalhando a sua energia. Vamos lá. Aqui, ó, um exemplo que eu falei para vocês. É uma pequena estátua da Akhenaton usando a coroa egípcia azul, que é a cor especial, né? E notem o realismo e a limpeza, a purificação da imagem, né? Enquanto que em outros períodos você vai ver nas esculturas imagens com expressões assim de ódio, de raiva, de todos os defeitos humanos, né? Nesse período ele vai controlar para que haja só imagens calmas, tranquilas, né? Que demonstrem harmonia, equilíbrio e natural. Naturalismo, quer dizer, chegando perto da realidade, né? Vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, essa imagem é tido uma imagem dele, do Akhenaton, mas pouca gente sabe que foram os inimigos que fizeram isso aqui. Os inimigos que queriam derrubá-lo do poder, do trono, e fizeram uma imagem dele como se ele fosse um déspota. Então, o rosto ali demonstra, né, uma cara de déspota, como era comum nos outros imperadores, nos outros faraós, né? Do lado tem uma imagem também que mostra ele, a esposa dele e uma criancinha. Isso é raro na cultura egípcia. Só nesse momento de Amarna que você vai encontrar esse tipo de coisa, né? O imperador mais popular, digamos assim, né? Aqui um pequeno templo de Aton, também com as ruínas, né? Vai. Essa é a mesma imagem, acho, né? Pode passar. Aqui uma maquete de Amarna, né? Mostrando o rio Nilo do lado aqui e a cidade toda branca. Branca por quê? A purificação, né? A pureza.
Aqui já é na 19ª dinastia, está falando do Ramsés II, né? Que também impulsionou diversas construções, mas já voltou ao sistema antigo, né? Da guerra, da... Eles arrumaram ali o... Não, né? Pode mudar. Aqui já é o templo do Yabu Simbel, que você vê também a grandiosidade, né? Só que aqui os faraós da época gostavam de se colocar como poderosos, como deuses, né? Então eles faziam essas construções monumentais, geralmente com ele, com a família dele, estampadas ali nas esculturas, né? O Egito ptolomaico já é um momento em que há uma dominação persa, né? Porque o Egito foi dominado em certo ponto por Roma, né? E também pela Pérsia, por Alexandre Magno. Então, gente, o que acontece? O que a gente tem de história mostra, às vezes, alguma coisa que parece não ser tão real, né? Por exemplo, a figura da rainha egípcia, lá da Cleópatra, é muito mostrada em vários momentos, até no cinema, de uma maneira esquisita, né? E eu fui observar num seriado chamado Roma, que o HBO fez, não sei se vocês assistiram, né? O seriado Roma, que está na Netflix, se não me engano, não lembro bem. Mas esse seriado vai mostrar uma faceta de Cleópatra que eu nunca tinha visto, que eu fiquei curioso. Porque a gente é uma sociedade machista e vê a Cleópatra como uma pessoa que ficava atraindo vários homens poderosos, né? E explorando o lado sexual dela. Mas esse seriado de Roma vai mostrar a estrategista que era a Cleópatra, a mulher poderosa que, na última fase do Egito, queria ainda salvar o país, queria fazer com que o país voltasse à grandiosidade que tinha, né? É como se fosse hoje, o Brasil em decadência, alguém que tivesse, né, vontade de ver o país voltar a florescer. E aí ela vai traçar relações com poderosos de Roma, com Marco Antônio, com César e com outros poderosos também da Pérsia, né? Mas o período ptolomaico é o período em que o Alexandre Magno domina o Egito, a rainha Cleópatra continua no poder ainda, mais ou menos controlada pelos persas. E aí, como é comum em todos os povos, né, quando dominam outro povo, eles não podem imediatamente destituir todo mundo, não podem mudar radicalmente a cultura daquele povo. O que eles fazem? Eles fazem uma transição, para que o povo vá acostumando, né? Acostumando com a mudança gradativamente, e depois de alguns anos ele nem sente mais que houve a mudança, a incorporação. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um rei do país deles, né? Do país persa, e colocavam esse rei com metade da indumentária egípcia, de Faraó, e metade da indumentária persa. Então, vou mostrar a imagem daqui a pouquinho. E o povo vai acostumando, né, com essa é como um banco que faliu, o outro banco pega, num certo período você vê que as duas logomarcas ficam, né? Até que se acostume. Depois, quando já acostumou, ele tira a logomarca antiga e fica a logomarca nova. A dominação é mais ou menos isso, né? Eles vão acostumando o povo com a nova realidade. Então, o Ptolomeu é essa figura, tá? Pode passar. Aqui é uma imagem em alto relevo da Cleópatra, né? Seguindo a lei da frontalidade, que ela está de lado. E ali uma figura do Ptolomeu a um modo persa. Mas daqui a pouco eu vou mostrar ele adaptado ao Egito, né? Vamos lá. Aqui, ó, a primeira figura é o Ptolomeu com a indumentária de cabeça do faraó e com a roupa de baixo do mundo persa, tá? Uma moeda do Ptolomeu ali, e do lado uma figura de Cleópatra que não segue a lei da frontalidade, que é já do período de Amarna, que busca o naturalismo, né? Com o rosto sereno, harmônico, tranquilo, né? Aqui o templo de Dendera. O templo de Dendera também é grandioso, só que já tinha alguns detalhes, né, de decoração que tiravam um pouco a limpidez
exigida no templo de Amarna. Vamos lá. Ó, templo de Edfu. Note a grandiosidade, a geometria da obra, né? Essas obras, esses prédios geralmente eram brancos, né? Mas com o tempo vai perdendo a cor. É curioso notar que a Igreja Católica se inspirou também nessas obras, e tem muitas igrejas de vários períodos da Igreja Católica que têm esse frontispício, né? Essa fachada desse estilo. Aqui em Curitiba, não sei se vocês já foram no Carmo, a Igreja do Carmo, ela tem bastante inspiração no mundo egípcio. Até, se você conseguir entrar ali no Google, só dá uma diminuída, né? E coloca lá, Igreja do Carmo em Curitiba. Porque essa fachada geométrica, branca, límpida e sem muito detalhe, cria uma situação em que você, na frente dela, é como se você parasse de pensar. Você para, olha, e a geometria, na época, já era tida como uma coisa elevada, né? Uma coisa euclidiana. A matemática, na filosofia, é uma das coisas que mais se aproxima de algo perfeito, né? A matemática, a geometria, a perfeição está muito ligada a isso. A filosofia compreende que, se você quer falar de algo perfeito, tem que se relacionar à matemática, à geometria, né? E eles sabiam disso já. Então, veja, a Igreja do Carmo ali, ó, ali, ó, você chega na frente e você sente um impacto, né? E tende a ficar mais humilde, uma coisa assim, né? Legal, pode voltar lá. E tem várias igrejas que seguem um pouco esse padrão, né? Pode passar. O Templo de Ísis também, ó, a monumentalidade, a geometria, né? Aqui nós temos vários detalhes lá de desenhos, de figuras, né? Mas é como se fosse no mundo cristão a trajetória de Jesus, a Via Crucis, né? São fatos importantes da história do povo. Vamos lá. Tem alguns links, depois eu passo para vocês aqui, para a internet. Acho que a Luísa não passou o papelzinho ainda do e-mail, né? Daqui a pouco a gente passa aí. Tem aqui alguns links para ver sobre a Cleópatra, imagem de filmes, a série de Roma, que é muito importante assistir, porque esse seriado Roma é um dos filmes assim mais interessantes para mostrar um pouco mais da realidade do mundo romano e do mundo egípcio. Porque geralmente o cinema hollywoodiano deixa a gente muito assim fantasiado, né? Você pega a Cleópatra lá da década de 50 com a Elizabeth Taylor e Richard Burton, né? Você vê que não são pessoas do mundo americano, digamos assim, né? Mas esse seriado coloca coisas muito interessantes para a gente ver. Resgata historicamente muita coisa, né? Tem um livro que eu vou citar também ali, que é Aspectos do Antigo Egito, que fala muito dos vários períodos da história do Egito, vários faraós, inclusive do Akhenaton, do reino de Amarna, que mostra bastante aspectos interessantes, tá? Vamos lá. O período arcaico do mundo egípcio tem obras aparentemente inacabadas, toscas, mas não ela faz parte de um estilo, né? Uma das obras mais bonitas que eu conheço da história da arte, eu acho que é essa obra aqui, que eu particularmente gosto, né? Que é uma dançarina egípcia, né? Que é feita de terracota, que é uma obra arcaica estilizada, mas é lindíssima, né? Lembrando para vocês que o mundo arcaico tem a ver com o barroco, depois que a gente vai ver, né? Que é uma coisa aparentemente inacabada, ou não tão certinha aos modos clássicos, né? No Império Antigo, era muito comum as mastabas, né, de tijolos e mastabas de pedras, que muitas delas eram usadas para túmulos, né, dos poderosos. Aqui, eu falei ontem que o único artista que ficou em evidência no mundo egípcio, porque era proibido aparecer, é esse Imhotep aqui. Que ele era tão poderoso que até o autorretrato dele foi feito em desenho, em escultura, e a gente conhece hoje através da recuperação dos museus, que é essa figura aí, Imhotep. Tem uma pirâmide do lado lá, né? A cultura das pirâmides era muito comum no mundo egípcio, também depois em outros povos, mexicanos e
astecas, etc., né? Aqui as 3 pirâmides do Vale de Gizé, sendo que essas 3 pirâmides não foram feitas no mesmo período, foram períodos diferenciados. Os historiadores compreendem que a pirâmide de Quéops, que é aquela última lá, onde tem a esfinge, é muito misteriosa, né? Até hoje, não se compreende direito como foi possível fazê-la, porque os blocos de pedras eram muito grandes, muito pesados, e não havia condição de se fazer aquilo na época, fisicamente falando, né? Então, é um mistério muito grande. E, como eu falei, também dentro dela tem essa profecia em pedra, né? Que foi medida naquela medida π. Então, ela foi construída no centro do planeta Terra. Através dessa construção, os astrônomos fizeram medidas, desenvolveu muito a astronomia em função da pirâmide. Ela está no centro da Terra, proporcionou várias medidas importantes na astronomia. E aí tem essas questões das profecias em pedra, né, também, que descobriram, e várias outras coisas. Então, ainda continua um mistério a construção dessa grande pirâmide, tá? E as outras pirâmides foram construídas por outros faraós posteriormente, como câmaras funerárias. Dizem que eles fizeram isso achando que a pirâmide de Quéops era também funerária, mas há dúvidas se ela era funerária. Ela foi construída, aqui dá para ver a esfinge, a grande pirâmide de Quéops está do lado de cá, né? Aquela ali já é outra pirâmide, que inclusive é um material de menor qualidade, ela está mais destruída com o tempo, não tem aquelas pedras tão bem cortadas como a de Quéops, né? Essa pirâmide aqui, ela era toda recoberta, branca, não é? Com chapas de mármore branca na época. Tinham nos olhos 2 pedras preciosas gigantescas de lápis lazuli, mas com o tempo foram destruídas, roubadas, tudo, né? Mas tanto a pirâmide de Quéops como a esfinge eram revestidas de mármore branca. Então, dizem os historiadores que com o pôr do sol no Egito, elas refletiam o pôr do sol. Então, tinha uma espécie de um espelho do pôr do sol, né? Ia ser fantástico, né? Vamos lá. Aqui o deus Horus, né? Pintado de preto, que é uma cor especial na cultura egípcia, e do dourado, amarelo, né? Que só os deuses poderiam ter. E um escriba, um homem do povo, com a cor de terracota ali, né? E quase nu. Porque também o povo não podia vestir muita roupa, né? Era só um saiote ali. Vamos lá. Aqui, diferenças significativas entre as representações de nobres e de particulares. Na primeira, verifica-se um desejo de imponência, enquanto que a segunda tende para o maior realismo, detectável em trabalhos como o grupo escultórico de Hautep e Noferte, da 4ª dinastia. Vamos. Estátua do rei. Aqui já é estilizado também um dos reis, um dos faraós, né? Pode passar. O rei Cafré, também estilizado, né? Vejam que lembrem do que eu mostrei lá do rei de Amarna, né? Do Akhenaton, e desses faraós, como é diferente, ó. Eles não estão tão à vontade, né? Tão imponentes. Passa para o outro. Olha só. Uma coisa assim mais... os pezinhos, a coisa dos pezinhos, um pezinho para frente, um pezinho para trás, que depois a cultura helênica vai também pegar isso, né? Porque há uma influência do Egito grande na Grécia. É um sinal de respeito também. Você colocar um pé para trás e um pé para frente, né? Respeito às entidades superiores, no caso aqui aos deuses, né? Olha lá. A imponência, o respeito, né? Aqui nós temos 2 figuras de escribas, de momentos diferentes da cultura egípcia. Esse primeiro é mais realista, né? E o segundo é mais estilizado, né? No Império Novo, temos o templo de Luxor, em Tebas, que já denota assim, um pouco de detalhamento, que não era comum em outros momentos, né? Na verdade, a história se repete, como eu falei para vocês, né?
Quando nós vamos chegar no barroco, você vai ver que o barroco vai tirar a limpidez das colunas e vai colocar muitas decorações nos templos, nas colunas, né? E é tido pelos religiosos isso como abstrações, né? Como situações de devaneio que não eram interessantes para a religião. Na religião, você tem que entrar, olhar para uma figura principal, ou Jesus na cruz, ou uma imagem da cruz, alguma coisa assim, se concentrar naquilo. Se você está numa igreja e começa a olhar para a coluna, olhar para o teto, olhar para os detalhes, você dispersa do foco da religião, não é? Mas, em vários momentos, isso aconteceu. No barroco, isso vai acontecer. No gótico, isso vai acontecer. Não sei se vocês já entraram em alguma igreja gótica lá da Europa, né? A igreja de Colônia, na Alemanha, a igreja lá de Milão. Você, quando chega na frente da igreja, você já fica abstraído, né? Você fica olhando para milhares de detalhes, né? Você perde a atenção do foco principal. Quando você entra na igreja também, né? O padre está falando lá, mas você está olhando para os milhares de detalhes que tem, ouro. Mas são momentos da história, né? Do barroco, do gótico. E aqui no Império Novo também já começa isso aí, né? Vamos lá. Pode passar aqui. Aqui, ó, o templo de Karnak e a entrada imponente do templo, né? Era tudo de branco isso aí. Você vai entrando e se sentindo pequeno, né? Templo de Pilones. Aqui no Império Novo já tem o Vale dos Reis, né, que os reis abandonaram a ideia da pirâmide porque ficavam preocupados que fossem saqueadas as suas fortunas das pirâmides, como era comum na época, e eles resolveram fazer os seus lugares de enterro nos vales, né, no meio da rocha, fechado, com muita segurança, né? Vamos lá. Aqui uma outra imagem do Vale dos Reis. Vai. Aqui é uma representação da tumba do Tutankhamon, que é o jovem imperador, né, o jovem faraó, que destituiu o Akhenaton e implantou um reino de terror, né, novamente. Novamente, porque a história do Egito é terror, 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 nesse lado da guerra, né? E ele começou a construir também esses lugares de enterro, né? Essas câmaras mortuárias, de uma suntuosidade impressionante, não é? E ele tinha, conforme os historiadores, medo da morte, medos variados, né? Pânicos, síndromes. Então, ele na tumba dele, ele guardou todos os tesouros dele e da família, né? Que foram descobertos depois pelos arqueólogos, e hoje a maior parte disso está lá em Londres, né? E, então, dá para a gente ter uma ideia aqui, ó. Passe para outra imagem, por favor. Aqui dá para ter uma representação da tumba, né? No número 1 ali é o corredor onde você entra na tumba. O 2 é a antecâmara, que é aqui no meio ali, né? 3, anex, que tem ali vários objetos, várias coisas preciosas que eles guardavam, né? O 4 é o tesouro, a câmara do tesouro, né? Que as coisas mais importantes do rei, do faraó, são guardadas ali. E a parte 5, que é lá em cima, né, é a tumba onde é enterrado o corpo, né, do faraó, que foi descoberto, né, depois, para frente. Aqui é o momento de descoberta, né, do túmulo de Tutankhamon. A entrada da tumba dele, que já tirou a ideia da pirâmide, né, colocou incrustada na rocha. Aqui já um outro casal de faraós, né? Snedgen e Linefert. Aqui você observa que já tem uma influência do reino de Amarna também, então um pouco mais naturais, né? Apesar de manter a lei da frontalidade. Vocês observem que, volta só um pouquinho ali, que na lei da frontalidade o rosto é de lado e os olhos são de frente. Porque aos olhos era permitido mostrar, olhando para o imperador, para o faraó, né? Mas a cabeça não. E aí a gente fica pensando, poxa, mas o pessoal acha tão estranho, né, a obra do Picasso, né? Ninguém entende a obra do Picasso, muitos odeiam a obra do Picasso, mas na verdade isso aqui é cubismo, né? Se a gente for relacionar com o Picasso, porque o que o Picasso fez?
esses artistas chegam a tal ponto de desenvolvimento, né, que eles querem buscar novas maneiras de colocar arte, né? O cubismo, vocês vão ver depois, não é a minha matéria aqui, né? Um outro professor vai falar. Mas o cubismo é você pegar os vários detalhes de um rosto, por exemplo, né? Um olho, um nariz, né? Uma boca, e colocar onde você quiser, né? Você não precisa seguir a realidade. Então, o Picasso fazia isso. Ele colocava uma cabeça aqui, né? Uma orelha aqui, um outro olho aqui, e assim por diante, né? Mas os elementos estavam lá. Ele separava os elementos, né? Mas a gente já vê aqui nas culturas da antiguidade que já tem algumas coisas malucas também, né? Como a lei da frontalidade. Aqui o olho de frente, o rosto de lado, e assim por diante. Vamos lá. Aqui já está olhando de frente, né? Não está com o rosto com a lei da frontalidade. Ó. Então, um outro momento da história. Ali já tem a lei da frontalidade. Pode passar. Capela Vermelha de Hatshepsut, uma tumba também, né? Já com acabamento melhor, com pedras, né, avermelhadas. Vai. No Egito do Império Médio, a arquitetura também adapta aos estilísticos anteriores. Vamos lá. Aqui um dos faraós antigos também, e uma pirâmide dele mal acabada, né? Uma pirâmide tipo mastaba. Vamos lá. Aqui a Amenemhet, a pirâmide de Amenemhet, uma pirâmide também ao modo de mastaba, né? Pode passar. Mentuhotep, o monarca. Veja bem, esse monarca aqui colocou na sua mitra de cabeça ali a cor vermelha, né? O comum era azul, que era a cor mais dos poderosos, mas ele colocou vermelho. Por que será, né? O que significava vermelho para eles, lembram? Vida, né? Força, sexualidade. Então, quer dizer, ele escolheu em função daquilo que era o estilo dele, né? Ruínas do templo de Mentuhotep, ali, e há uma espécie de reconstrução lá do lado, né? Vai. Eu vou ter que correr, gente, porque senão não posso parar aqui, né? A lei da frontalidade aqui numa... Isso aqui é um alto relevo, né? Na pedra. Vai. Pode ir passando. Aqui, ó, é uma expressão humana na escultura que vai ganhar uma nova dimensão e realismo nessa época. É muito influenciado pelo reino de Amarna, né? Não era comum colocar o povo assim tão à vontade numa obra escultórica. Eles tinham que estar com respeito maior, mas aqui é uma coisa do cotidiano também, né? Mais naturalista. Olha, só volta um pouquinho. Observem que uns usam saiote, as mulheres usam um vestido mais completo, né? E a cor branca era aquilo, né, que eu falei, que a cor da purificação, do respeito e do interesse da pessoa em se tornar mais puro perante as divindades, né? Vai. As esfinges eram muito comuns na época, né? Essas esfinges tinham um caráter misterioso, né, de deixar a pessoa refletindo sobre uma espécie de preparação antes de entrar no recinto, né? É como se divindades se misturassem com seres humanos e tivessem um caráter de observação, né? de controle de quem estaria entrando e como você estaria entrando no local, né? Vai. Pode passar. Aqui é um túmulo de um dos Ramsés, né? Um dos mais terríveis Ramsés da história. Artes decorativas, pode passar. Eu acho que as artes decorativas deles também, assim como de outros povos antigos, eram esplendorosas, né? Aqui uma espécie de um escaravelho. Olha a qualidade artística da obra, né? Vamos. Aqui um símbolo de Ankh, que era comum também na cultura, um pente de madeira. Olha o acabamento, né? Aqui um espelho. Na época não tinha vidro ainda, mas era espelho em metal, né? E lá a caixa de Anubis, que era uma das divindades deles, né? Na época baixa, pode passar. Época baixa aqui porque
em certo sentido, já há uma degradação também da cultura. Então, a obra de arte vai refletir um pouco essa degradação. Máscara funerária de um dos reis, de um dos faraós da época. Vai. Aqui, gente, ó, nessa máscara funerária, eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada como é diferente o reino de Amarna com esse reino aqui, né? Notem a fisionomia que o artista colocou, né? E a expressão. O que passa para vocês a expressão dessa figura? O que ele está sentindo? O que ele está expressando, né? Não tem umas coisas assim de certo poder, de certa, até uma certa maldade, entende? Então, essas coisas humanas eram permitidas em alguns momentos da cultura egípcia, né? E o rei determinava que era uma cara assim, uma cara assada, né? Assim como depois vai acontecer com Napoleão e outros reis que querem ser colocados para a história de tal maneira, poderosos, né? Em cima de um cavalo, ou como o rei Sol, que vai colocar aquelas perucas pretas enroladinhas que vai até o pé, roupas que deixam ele desse tamanho, né? Dourados, com sapatos dourados, etc., né? Pode passar. Pode ir passando. Bom, aí tem uma bibliografia aqui, que depois eu até passo para vocês também, né? Mas, em resumo, a cultura egípcia foi muito importante para a história da humanidade, continua sendo, né? E vai influenciar todo o mundo, especialmente o mundo ocidental. Tá? Vai. Então, nós, geralmente, nos livros de história de arte, não falamos muito de povos orientais, né? Como os japoneses, os coreanos, os asiáticos ali, né? Os hindus, os arianos, porque a história não se debruçou muito sobre eles. Mas, na verdade, todos os povos têm uma cultura riquíssima, né? E uma história que deveria ser contada também. Infelizmente, nos livros de história você não vai ver isso, né? Você vai ver mais a cultura ocidental e a cultura com influência do mundo oriental no ocidental, né? E a gente entende como história da arte essas coisas. Mas seria muito interessante, até ontem eu falava com alguém aqui, que perguntou sobre a cultura indiana, né? Nossa, é riquíssima, é milenar, né? Também, assim como a cultura egípcia. Mas pouca coisa se fala sobre esses povos, né? Por exemplo, a arte da Mesopotâmia é falada porque ela é o início da cultura ocidental, né? Essa região ali de onde é o Irã e Iraque hoje, que é a Mesopotâmia antiga, né? Onde passam os rios Tigres e Eufrates, era a região onde diz que começou a civilização ocidental, né? Ali surgiu a escrita cuneiforme, ali surgiram a ideia de controle social na política, na educação, e tudo aquilo que a gente tem hoje, né? Na nossa sociedade, começa a surgir ali. Depois os romanos vão também utilizar-se desses conhecimentos e implantar várias coisas, né? Mas ali é o início, vamos passando. Então, lá tem vários povos nessa região da Mesopotâmia, né? Aqui, por exemplo, é uma arquitetura do zigurate. Volta só um pouquinho ali, o outro anterior. Tem os sumerianos, os assírios e os babilônios nessa região da Mesopotâmia, né? Os sumerianos são sábios da Caldeia, onde haviam templos, escolas famosíssimas, né, de ensinamento, onde os jovens, a partir de uma certa idade, os pais deixavam eles aos cuidados dos sumerianos. Eles iam para lá, ficavam morando lá, nesses locais de ensinamento, tinham aulas de tudo, inclusive a cultura da época era uma cultura interessante, porque a pessoa aprendia de tudo, né, na prática, inclusive. Medicina, cuidado com animais, com agricultura, e a parte espiritual também, não é? Depois foi se separando, como a cultura de hoje, você especializado numa coisa ou noutra, mas nesses lugares dos sumerianos, a pessoa tinha um conhecimento prático e teórico de quase tudo, não é? Vamos lá. Aqui um zigurate, né, de Ur. Zigurates são esses templos. E nesse caso aqui, por exemplo, desse zigurate, você observa que há uma monumentalidade, há uma geometria, mas essa linha diagonal ali que corta o templo já vai configurar uma tendência um pouco diferente, né, do egípcio. Porque o egípcio não vai entender muito
essa linha diagonal como uma coisa satisfatória, porque ela causa um desequilíbrio na composição, na arquitetura. Ela gera um desequilíbrio que você percebe, né, ao olhar. É como se houvesse um pouco de medo de subir um desequilíbrio que vai ser mais comum nesses zigurates. Vamos lá. Aqui o Gudea, o príncipe de Lagá, uma das esculturas importantes da época, né? Eles usavam muito uma pedra parecida com a nossa pedra sabão aqui. Era uma pedra não muito dura, e era mais fácil de esculpir, né? E se mantinha por longos e longos séculos, né? Pode passar. Aqui umas pinturas de parede, né? Geralmente esses povos mesopotâmicos retratavam as guerras. Depois os romanos também vão continuar com essa ideia de retratar nas paredes das casas cenas importantes de guerra e nos palácios públicos também, né? Vamos lá. Só volta um pouquinho ali. Na Renascença, vai ser muito comum a pintura na parede, né? Aquela pintura que você faz com o cimento ainda molhado, né? E vai aplicando a tinta com os pigmentos, né? A Capela Sistina e outras obras importantes que chama-se afresco, né? Afresco vem do italiano, do latim, que com a massa ainda fresca, sem endurecer. Então, a gente acha, não, mas isso aí surgiu na Renascença, no século XVI. Não. Povos antiquíssimos, como os mesopotâmios, há 5.000 anos atrás ou mais, já faziam afresco. O afresco, primeiro vem o pedreiro, né? Passa a massa na parede e deixa ela bem molhada. Aí o artista desenha num papel grosso, ou num papiro, né? Desenha o que ele quer, com os contornos, com um desenho bonitinho. Daí ele coloca na parede e vai perfurando os contornos do desenho na parede. Claro que vai ter uma equipe para ajudar a segurar o papel. Ele vai furando o contorno de forma que fique desenhado no afresco o contorno com pontinhos. Daí tira o papel. Daí o artista pega os pigmentos e vai colocando as tintas na massa ainda molhada, né? E ela vai absorvendo o pigmento das cores. Só que isso demora muito, porque a massa molhada ela vai pegando a tinta e vai sumindo, né? A primeira camada de tinta quase nem aparece. Tem que esperar daí um pouco, passa a segunda camada, a terceira camada, e vai indo, até que a cor fique pronunciada, fique forte. Então, era uma técnica impressionante, né? E duradoura. Nós temos aí coisas de 3, 5 mil anos que estão ainda. Ó. Essa obra, por exemplo, está aí, né? Porque ela entra em várias camadas da massa e perdura por séculos e séculos. Mas já havia lá no passado. Pode passar? A cerâmica dos mesopotâmicos era maravilhosa também, né? Essa ourivesaria que chegava a um nível artístico muito elevado, né? Passa. A arte sumeriana aqui, um mestre escriba. Lembram do escriba lá do Egito, né? De marrom. Aqui é um escriba estilizado sumeriano, com o seu famoso saiote, né? A gente vê um homem de saia hoje e fica assustado, né? Mas muitos povos antigos, os homens usavam saias e vestidos, né? Vamos lá. Pode passar. A arte da Síria é esplendorosa, gente. Eles criaram também, ao modo dos egípcios, uma regra, um cânone, né? Que era a lei da frontalidade, você observa ali, ó, né? E eles gostavam de colocar nas figuras toda a suntuosidade possível, né? Para demonstrar poder e luxo. Aquelas barbas que eles usavam, né? Não eram barbas reais, eram tudo perucas e barbas colocadas, né? Colocadas na pessoa. E as roupas muito cheias de detalhes, de riquezas, né? E era muito comum você encontrar também, nas figuras poderosas, como os reis, asas, para se aproximar da ideia da divindade, né? Passar a ideia de que o rei era um deus. Isso vai ser comum em várias culturas, até nos romanos, né? Os romanos consideravam alguns césares como Deus, né? A gente vê em vários filmes isso, em vários momentos,
que eles se consideravam mesmo um deus na Terra, né? O representante direto ou um deus, né? Alguns mais malucos, tipo Nero, vai chegar a dizer que ele era Deus, né? Daí ele bota fogo em Roma, né? Então, há vários momentos nessa cultura assíria. Um dos reis mais importantes, uma das dinastias mais importantes, era dos reis Sargão. Tem Sargão I, segundo, terceiro, foram reis muito poderosos e que desenvolveram muito a cultura e o mundo assírio, né? Uma das coisas mais interessantes que nós podemos ver da cultura assíria são as figuras aladas, ou chamados lamassu ou shedu, mas são figuras aladas. Não sei se vocês já tomaram contato com a Bíblia, especialmente no Apocalipse, né, que fala dos 4 animais sapientes do trono de Deus. Já ouviram falar disso? Fala no Apocalipse que abaixo de Deus, no trono dele, né, tem 4 colunas. Essas 4 colunas são 4 seres alados, 4 animais, né? Então é o leão alado, o touro alado, o carneiro alado e a águia, né? E cada um desses 4 seres simbolizam certas energias, né? Por exemplo, o touro é o poder, é a força. A águia é o tirocínio, é a sabedoria. O carneiro é a espiritualidade, o espírito. E o leão, né? O leão é o rei, a soberania. E essas 4 animais sapientes, eles é como se fossem colunas que irradiam para os seres humanos as suas energias, né? E os assírios tinham já essa crença, né? E eles foram um dos povos que começaram a desenvolver essas figuras poderosas, né? Então temos aqui, por exemplo, o lamassu, que simboliza o touro. Então é um touro alado, só que aí, como é comum nos poderosos, né? Em vez de colocar a cabeça de um touro, o que ele vai colocar? A cabeça do rei, né? Então, se o rei, por exemplo, se gosta mais de um dos 4 animais, se ele se sente mais rei, é o leão. Se ele se sente mais forte, é o touro. Se ele se sente mais espiritual, é o carneiro. Ou se ele se sente mais sábio, é a águia, né? No caso aqui, o rei quer demonstrar força, né? Poder. Então, é o touro. Vamos em frente. Ó, isso aqui, esse é o